quero falar sobre o milagre no relacionamento. A família, ela não é um campo de batalha. A família, ela tem que ser um lugar de refúgio. Então nós vamos trabalhar sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre milagre em dois tipos de relacionamento: dentro do casamento e às vezes no relacionamento entre irmãos. E esse relacionamento entre irmãos envolve um irmão biológico, o irmão de sangue, mas também os domésticos da fé, aqueles que fazem parte da fé. Todos nós provamos em determinado momento um esfriamento no nosso relacionamento, seja ele um casamento, seja ele a familiar no sentido pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. Todos nós enfrentamos um tempo de tensão em qualquer nível de relacionamento. Até a amizade é assim. De repente você tem um amigo que você quebrou o pau com ele, mas no outro dia você já está conversando de boa, não é assim? Mas tem alguns que não, que brigam um dia e daqui 2 anos eles vão voltar a se falar. Vivem no mesmo ambiente, trabalham no mesmo local, mas não conseguem ter esse relacionamento. Então, como viver esse milagre? Eu queria ler com você em João capítulo 2, a partir do verso de número 1, diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha como Jesus se reporta a ela: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já bebem bastante, serve um vinho de menor qualidade. Mas vocês guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então ele faz o primeiro milagre num casamento, num relacionamento. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Vamos orar, irmãos? Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos à sua palavra, nós nos submetemos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nessa noite, neste culto, neste momento. Abra, Senhor, a porta da sua palavra, para entendermos, compreendermos a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas nos dias de hoje. Que hoje possamos provar de uma intervenção do Senhor em qualquer nível de relacionamento. O Senhor deseja agir, trazendo reconciliação para a glória do teu nome, e você que crê, diga amém. Amém, irmãos? Olha só, é interessante, esse texto ele é bem conhecido, muitas vezes até ministrado em casamento, em celebração de casamento. Agora, todos nós sabemos que Jesus, ele transformou a água em vinho. No entanto, o processo até que a água seja transformada em vinho, mostra a mim e a você o que precisamos fazer e o que Deus disponibiliza a nós para vivermos uma reviravolta em nossos relacionamentos. Todos nós provamos em determinado momento o fim do vinho. O vinho se
acabando, o amor se esfriando, o desejo de estar com aquela pessoa indo por água abaixo. Todos nós enfrentamos alguns desafios ou alguns pensamentos. Será que eu casei com a pessoa certa? Será que esse amigo é o amigo correto para estar do meu lado? Será que realmente o meu irmão é por mim mesmo? Todos nós passamos por tensões nos mais diversos níveis de relacionamento. Agora, é interessante que o milagre, ele depende efetivamente da presença de Jesus. Porque naquele casamento, Jesus, naquela festa, naquela celebração de casamento, Jesus, ele estava presente ali. E ele estava presente não porque ele foi um penetra naquela festa, mas porque ele foi convidado. Ele recebeu o convite para estar ali. Ele não entrou ali porque ele quis, ele entrou ali porque ele foi convidado. Algumas pessoas, elas esperam uma crise bater a porta, elas esperam uma tensão bater a porta, para que elas convidem Jesus para um relacionamento. Convidar Jesus para um casamento, para um relacionamento, para caminhar conosco, significa nós termos à nossa disposição aquele que pode transformar a maldição em bênção, aquele que pode transformar o fim em um recomeço, aquele que pode levantar da ruína ou das ruínas um relacionamento ou um casamento que se acabou. De repente a pessoa diz assim: não, o meu casamento não acabou. No entanto, quando você olha para o seu casamento, ele virou um casamento de muita frieza, seja no âmbito sexual, seja no âmbito da comunicação, seja no âmbito da conversa sobre sonhos, sobre projetos no futuro. Tudo isso se esfriou, e aí você olha para a pessoa com quem você casou, o teu marido, a tua esposa, e você às vezes tem até a impressão que ele é um estranho. Então você não provou do fim do casamento, mas você tem provado de uma frieza, e você percebe que isso não é normal. Agora, cultivar uma vida na presença de Jesus é fundamental para que ele opere um milagre nesse tipo de relacionamento. Se você observar como está a sua vida, você vai observar qual é a posição que você colocou Jesus no seu coração. O tempo que você gasta com a oração, o tempo que você gasta com a palavra de Deus, seja lendo, meditando, ouvindo uma pregação como você está ouvindo agora, mostra a sua disposição de ouvir a Ele. Então ele estava presente, ele estava ali, e o vinho acabou. O vinho, ele era sinônimo de alegria. No Salmo 104, versículo 15, mostra que o vinho, ele é sinônimo de alegria. Acabar-se o vinho, literalmente significa acabar-se alegria dentro da cultura judaica. Então, quando se fala de vinho, ali, por exemplo, nós podemos observar quantos casamentos, quantos relacionamentos, eles começam com uma embriaguez de vinho, de amor. É amorzinho para cá, amor para lá. No início a pessoa não via distância. Eu não tenho, moro do outro lado da cidade, não tem problema, eu pego ônibus. Não tem ônibus, eu vou de Uber, vou pedir carona, vou a pé, vai de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Então a pessoa, ela se esforça para estar com aquela outra pessoa, porque ela está embriagada, como fala em Cantares, embriagada de amor. Então, agora, essa embriaguez, às vezes ela passa com o tempo, e após essa embriaguez passar, alguns estão vivendo o que diria a ressaca no casamento. O tempo de sentimentos ou de sensações ruins dentro do casamento, passando mal, a presença do outro. Quantas pessoas, quando o marido chega perto, a mulher já se sente mal, ou vice-versa, a esposa chega perto, o marido já se sente mal. O vinho acabou, a alegria acabou.
No entanto, se você tiver o Senhor na sua vida, se você cultivar uma vida de relacionamento com a palavra e com Ele, Ele enche o seu coração, como diz Romanos capítulo 8, com o amor de Deus, que é o amor ágape, é o amor sacrificial, é aquele amor que enche o coração de alguém, a ponto dessa pessoa sacrificar a sua própria vontade em prol do amor para com o outro. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se ensoberbece, o amor não é egoísta, o amor não pensa em si mesmo, o amor pensa no próximo. A paixão não, a paixão que ela é aquele mover químico para atrair um ao outro, a paixão ela passa. Porque a paixão muitas vezes ela é egoísta, ela pensa apenas em suprir o seu desejo que foi atraído por aquela outra pessoa. Então, agora, o amor não, o amor, ele é a manifestação do próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem amor, a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Então, quando você cultiva uma vida de relação com Deus, obviamente isso, vai ter ativado na sua vida. Quando a Bíblia fala nesse texto, que o Senhor operou o primeiro milagre num casamento, nós podemos entender e ver a forma como Deus prioriza a família, mais do que abençoar você financeiramente, mais do que fazer de você um sucesso na vida profissional, mais do que fazer de você um sucesso na vida ministerial, na vocação que você tem. Deus deseja que você tenha sucesso primeiro na família. A sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eles são alvos da bênção de Deus. Então, a sua família, ela tem que ser priorizada na sua oração, no seu tempo, na qualidade, no seu amor. Você precisa, porque o próprio Deus, ele prioriza a família. Satanás, em contrapartida, ele deseja de todas as formas fazer com que uma família seja dilacerada, fazer com que uma família seja decapitada, arranque os principais valores, seja tirada o entendimento da cabeça, o pensamento, e a pessoa passa a agir apenas pelo sentimento, que de repente nem existe mais. E quantas pessoas não são mais fiéis ao casamento, elas são fiéis ao sentimento. Eu não sinto mais nada por ele e eu vou separar. Meu irmão, aliança não é isso. Aliança, ela tem que ser mantida, porque se você trouxer o Senhor, se você fizer como a Maria ela fez, quando ela chega diante de Jesus para falar o ocorrido, Jesus até meio que uma dura nela, ele nem chama ela de mãe, ele chama ela mulher. Isso não me diz respeito. Tem uma tradução que diz, aliás, nessa tradução diz, a minha hora ainda não chegou. Não adianta você falar comigo, porque a falta de vinho não me diz respeito. Eu não tenho nada a ver com a falta de vinho. Às vezes a pessoa ela diz assim, acabou o meu sentimento pelo meu marido, pela minha esposa. Ela diz, eu acho que é Deus. Eu acho que é Deus que fechou meu coração, porque Ele tem algo melhor para a minha vida. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem a ver com a falta de vinho. Ele tem a ver com a presença do vinho, que é a alegria. Então ele disse para Maria, mulher, isso não diz ao meu respeito, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala isso para Maria, a Maria entende que para ele efetuar um milagre, aqueles homens precisavam fazer tudo o que Jesus estava dizendo, ou o que ele iria dizer. O milagre ele começa, primeiro, quando nós temos a presença dele. Segundo, quando nós fazemos aquilo que ele nos pede para fazer. Às vezes, o amor ele vai florescer se você tirar a ira, se você liberar perdão para o seu cônjuge. Ele está mandando você perdoar. Às vezes, o amor ele vai vir quando você, mulher, se submete, entra na submissão ao teu marido, quer entender a missão que ele tem, a vocação que ele tem, o sacerdócio que ele é, o sacerdote que ele é, e seguir junto com ele nessa missão. Às vezes, o seu amor para com a sua esposa vai florescer novamente quando você fizer como Cristo fez. A Bíblia diz que Cristo deu a vida pela igreja. Então são princípios bíblicos da palavra de Deus que vão fazer com que o vinho ou a água seja transformada em vinho. Agora, se você olhar para esse casamento, que ele transforma água em vinho,
Se ele fez um milagre naquele casamento, Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se ele fez um milagre naquele casamento, ele faz um milagre hoje no seu casamento. Se ele fez um milagre naquele relacionamento ontem, ele faz hoje também no relacionamento em que você está vivendo. Ele tem essa habilidade, ele tem essa capacidade, porque, repetindo o início da mensagem, a sua família não é um campo de batalha, onde você vai ficar degladiando um com o outro. A sua família é um lugar de refúgio. Lembra que a sua família faz parte do mesmo time que você, não é oposto a você, ninguém ali dentro é adversário a você. Então comece a olhar para a sua família como um lugar onde o Senhor vai trazer as maiores intervenções na sua vida. Agora, olhando ainda mais para esse texto, a gente percebe que a obediência, ela atrai uma intervenção de Deus. Algumas pessoas não provam da intervenção de Deus, porque elas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem. Elas são orgulhosas, coração duro, querem agir da forma como elas acham que tem que fazer, ou elas querem seguir o mesmo ciclo do casamento dos pais, ou o mesmo ciclo que viveram com os pais. Nós estamos falando recentemente com os irmãos, falando sobre essa questão das gerações. Estamos vivendo uma geração que os casos de pessoas depressivas, de problemas emocionais, transtornos, ansiedade, tem se multiplicado. E aí olhamos e falamos, poxa, vivemos uma geração mais melindrosa, emocionalmente falando, mais fragilizada. E alguém diz, não, a culpa é dos pais que forjaram isso. Então, em nome de uma geração que, de repente, passada, ou 2 gerações anteriores à nossa, que batia muito, que era extremamente rígido. Então, aí nós fazemos o que com os nossos filhos? Nós afrouxamos, porque sofremos demais, e aí apanhávamos dos pais. Quem é mais velho que nunca tomou uma surrinha, né? Que atira a primeira pedra. Não faça apologia à violência não, tá, irmãos? Mas aí na geração que apanhava, aí quando temos filhos, falamos, não, eu não bato mais. Mas eu não bater também, concordo com isso. Mas aí nós vamos para o outro extremo. Já que nós não tínhamos algumas coisas, então eu quero dar em excesso para os meus filhos. Então são 2 extremos da mesma vara que prejudica da mesma forma. E a Bíblia fala que nós devemos disciplinar os nossos filhos, sabe onde? No Senhor. Ou seja, é na palavra, mas não é apenas falando, mas é com a nossa procedência, com a nossa forma. E às vezes nós vemos um adolescente que está com a vida completamente fora da palavra, pais que nos pedem oração, mas aí olhamos para a vida dos pais, uma vida completamente fora da palavra de Deus. E aí acham que uma oração vai resolver tudo, quando na verdade, nós que somos pais, precisamos discipliná-los, sabe onde? No Senhor, é na palavra, é tendo uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de obediência. Eles precisam olhar para nós e ver que o melhor caminho que eles devem seguir é o caminho do Senhor, que ainda que eles se desviem por um tempo, ainda que eles sigam um caminho oposto àquilo que nós ensinamos, quando eles estiverem no caminho errado, o Espírito Santo vai falar o coração deles e eles voltarão, porque a palavra diz em Isaías 54:13, que os nossos filhos seriam discípulos do Senhor e a sua paz seria abundante. Então os nossos filhos serão, a Bíblia diz, discípulos do Senhor. Ensinarei seus filhos. Outra tradução fala, serão discípulos do Senhor, mas a Bíblia está dizendo, eu ensinarei os seus filhos. Ou seja, você obedece a palavra e o Espírito fala ao coração dos seus filhos. Então se você hoje está preocupado, preocupada, desesperada, porque um filho está longe dos caminhos do Senhor, saiba que através da sua perseverança, da sua oração, o Senhor vai falar com eles. Nós temos testemunho de irmãos aqui, que quando estavam usando drogas, o Senhor foi e falou com eles, porque tinha gente orando, intercedendo por eles. Tinham pais que estavam orando, pastores que estavam orando, amigos que estavam intercedendo, de pessoas que enquanto estavam lá na prostituição, lá no pecado, o Senhor foi lá e falou com eles naquele ambiente. Se eu perguntasse aqui, tem muita gente aqui nessa situação,
que o Senhor falou com você quando você estava no caminho errado, porque lá atrás alguém semeou uma palavra no seu coração. Então ele está dizendo que ele vai ensinar, e a paz dos nossos filhos, elas serão abundantes. Então busque isso no Senhor, é o seu direito, é a promessa de Deus. A propósito, como que os seus filhos estão vivendo hoje? Eles têm paz? Eles estão vivendo a abundância? Agora tem algumas figuras nesse João capítulo 2 que nós lemos, bem interessante. Primeiro, a gente vê o número 6 ali. A Bíblia fala que haviam 6 potes. O número 6 na Bíblia, se você olhar Apocalipse, acho que 18, 16, se não falha a memória, fala que o 6 é o número do homem. Mas em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que o homem foi criado no 6º dia. O número 6 na Bíblia simboliza o homem. Isso está mostrando que uma parte do milagre, ou que o milagre é uma interação entre o homem e Deus. Ou seja, tem a sua parte. A sua parte é crer. A sua parte é ouvir o que ele fala. A sua parte é estar com os seus ouvidos abertos, para que aquilo que ele falar, para que aquilo que ele ministrar no seu coração, você creia e viva o milagre de Deus. Agora, a Bíblia fala que além de ser 6 talhas, ou 6 potes de pedra, como traduziu a NVT, fala que o próprio Jesus deu uma ordem, e a ordem era: encham esses potes de água. Quão profundo eram aqueles potes? A água, ela caberia exatamente na profundidade daquele pote. Agora, isso fala da forma como Deus nos talha, do agir de Deus em nós. Quanto mais nós permitirmos que o Senhor trabalhe em nós, quanto mais nós permitimos que o agir de Deus modifique o nosso coração, mais espaço terá para a água. E a água aqui, ela simboliza a palavra e ela simboliza o Espírito. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra, a água é o Espírito agindo, é o Espírito purificando, é o Espírito limpando. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela enchendo a talha que é o homem cheio do Espírito Santo, ele vai ter a habilidade, a capacidade de buscar qualquer tipo de reconciliação. Você pode olhar para a tua esposa e falar: poxa, ela já foi embora. Mas se você se encher do Espírito Santo, se você se encher da presença de Deus, se Ele modificar você, se Ele talhar você por dentro, modificar você por dentro, eu declaro para você, e posso declarar isso com muita confiança, que você vai ter uma reconciliação milagrosa no seu casamento. Mas o meu irmão brigou comigo, ele foi embora de casa. É impossível provar de uma reconciliação com ele. Se você se encher do Espírito Santo, Deus pode promover uma reconciliação sobrenatural, milagrosa. É isso que ele está ensinando. Encher a vida, né, com a água, com a palavra, com o Espírito. Agora, atenção para esse texto que nós precisamos dar, é para a qualidade do vinho. Quando o homem provou aquele vinho, ele disse: olha, todo mundo oferece primeiro, enquanto o paladar está limpo, oferece o melhor vinho, mas você deixou o melhor vinho para o final. Naquela época ninguém colocaria o melhor vinho no final, ofereceria já na entrada o melhor vinho, e depois a qualidade ia baixando. Isso é que o homem diz. O casamento, ele vai se esfriando. Relacionamento é só por um tempo, ele tem prazo de validade. Mas quando você tem o Senhor, muito pelo contrário, o relacionamento ele vai melhorando com o passar do tempo. O casamento ele vai melhorando, porque vai um afiando o outro, vão amadurecendo juntos. Isso é também na relação com os irmãos. Então o melhor vinho é aquele que fica para o final. Então se você não provou do melhor de Deus ainda, eu posso garantir a você: se encha da palavra, se encha do Espírito, que certamente Ele vai oferecer o melhor para você. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo fala de algo que Deus fez conosco, e o que Ele fez em nós, nós podemos fazer com outras pessoas. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si,
por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. O 19, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Sabe o que Deus fez comigo e com você? Estávamos afastados dele por causa do pecado. O pecado afastou todo mundo de Deus. Um dia ouvimos a mensagem do Evangelho, nos arrependemos, reconhecemos Jesus, e por meio de Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai. É como se Ele tivesse dito para o Pai: Pai, o que o Bruno devia para o Senhor, eu paguei, eu dei o sangue por ele. Então agora eu estou reconciliando ele e o Senhor. O Senhor não precisa ficar mais irado com ele, o Senhor não precisa mais liberar juízo sobre ele, porque eu estou reconciliando. Agora Ele me reconciliou com o Pai, glória a Deus por isso, tenho um bom relacionamento com Ele. Agora, o resultado disso é que eu levo a mensagem para reconciliar outros também com Deus. Então uma pessoa salva, que foi salva em Cristo Jesus, ela vai ter o anseio, ela vai ter o prazer de falar do amor de Deus e querer reconciliar outros com Deus por intermédio da pregação do Evangelho. Então, para você saber se você realmente é salvo, é só você analisar o seu coração. Você tem desejo que outras pessoas provem do amor de Deus como você provou? Se você não tiver o pingo de desejo, se no seu coração você pensar o seguinte: é o problema dele, se ele quiser ele vem, se ele não quiser ele não vem, é porque você ainda não experimentou a salvação. Porque quando você prova a salvação, eu lembro no dia 19 de janeiro de 2000, quando eu estava sendo batizado, 17 de janeiro de 2000, quando eu estava sendo batizado no Espírito Santo, que eu estava falando em línguas pela primeira vez, aquela presença poderosa pela primeira vez. Eu lembro que logo na minha mente, naquele momento em que eu estava orando em línguas pela primeira vez, o batismo no Espírito Santo é surreal, é sobrenatural. Eu já estava pensando: como eu vou levar isso para minha mãe? Como eu vou levar isso para os meus amigos? Como eu vou levar isso para os meus familiares? Porque eu queria que eles provassem da mesma experiência que eu estava provando. Então isso é o efeito da salvação. Quem é salvo tem o prazer de salvar também. Agora, Ele colocou em você o Espírito, e automaticamente Ele vai levar você também a se reconciliar com outros. E aí que o negócio começa a ficar estreito. Que você olha para algumas pessoas que passaram na sua vida, que machucaram você, que feriram você, que defraudaram você, que falaram mal de você, que sacudiram você, viraram a sua vida de cabeça para baixo, ou literalmente transformaram a sua vida em um inferno emocional, uma luta emocional. Talvez você entrou numa luta emocional, isso tem destruído, tem assolado você, não por culpa sua, mas por culpa daquilo que alguém fez, deixou um rastro de frustração, de engano, de decepção, de dor na sua alma. Isso tem chegado até o ponto de somatizar, gerado alergias, dores pelo corpo, tem já saído pelos poros, pelo corpo, isso tem destruído você. Agora, o que é que você vai fazer para que isso cesse na sua vida? Existe uma única coisa, chamado perdão. O perdão, ele cura. O perdão, ele restaura. O perdão é você tirar o lixo da sua alma. O perdão é o remédio de Deus para qualquer problema emocional. Porque se você perceber, qualquer problema emocional tem uma origem em uma pessoa, em uma decepção. Ainda que seja uma pessoa ainda na fase adulta, tem ansiedade, tem alguns transtornos por culpa daquilo que viveu na infância com os pais. É um efeito colateral de uma família que não era refúgio, de uma família que era um campo de batalha. Era o pai brigando com a mãe brigando com o pai, é a mãe jogando na cara que o pai adulterou, é o pai jogando na cara que a mãe adulterou, é briga para lá, vê um divórcio, vê um abandono, vê o pai abandonando e indo atrás de uma outra mulher, ou a mãe abandonando os filhos. Isso vai dilacerando o emocional e a criança vai crescendo nisso. E aí, qual é o remédio para essa criança, que agora é um adulto, mas uma pessoa ferida, um adulto ferido? Alcione Emerick fala isso: um adulto ferido é um adulto infantilizado. Ele é ferido
por algumas coisas que aconteceram lá na infância, ele não amadurece emocionalmente. A falta de perdão atrofia a alma e a moral daquela pessoa. Uma pessoa que foi desfigurada nas suas emoções por causa de um abuso, de um abandono, de excessos, seja o excesso positivo, o excesso negativo. Qualquer tipo de excesso vai gerando esse transtorno. E o que é que eu preciso fazer? Literalmente, liberar perdão. Perdão, a palavra já diz, perdão é uma perca grande, é você assumir, ficar com a perca e liberar a pessoa, mas isso é injusto? Não. Por quê? Porque da mesma forma que Deus olhou para você e perdoou você, você também deve perdoar aquela pessoa, porque Ele não levou em conta os nossos pecados. Então não leve em conta os pecados que aquela pessoa cometeu contra você. Libera perdão. Mas eu vou ficar com prejuízo? Sim. No entanto, esse prejuízo que você vai assumir perdoando aquela pessoa, o perdão vai libertar você, o perdão vai deixar você com vigor emocional, vai deixar você com a graça de Deus, com o favor de Deus, e você vai recuperar ainda mais tudo aquilo que foi roubado. E a sua história vai ser uma história que vai ser uma história cheia do vinho de Deus, porque Deus está olhando a pessoa que libera perdão. Aquela pessoa se torna num pote novo, se torna em odres novos, que Deus pode dizer, perdoou, teve a restauração nas suas emoções, eu vou derramar vinho novo, porque vinho novo só pode ser derramado em odres novos. Uma pessoa que libera perdão, odres eram feitos de couro, quando colocava o vinho, entrava no processo de fermentação, aquele couro esticava juntamente. Pessoas que entenderam o processo de perdoar, e entenderam a importância do perdão, são pessoas que foram esticadas, e elas suportam uma presença maior de Deus. Deus pode colocar mais coisas dentro dessa pessoa que não vai se perder. Agora, uma pessoa que não libera perdão, Deus entrega coisas nas mãos dela, e ela desperdiça. Por quê? Porque as coisas que Deus deu, ela quer provar para o outro que feriu, para o outro que machucou, para o outro que não deu as coisas para ela, que não deu amor, que não deu carinho, que não deu atenção. Ele começa a conquistar coisas, em qualquer âmbito, para tentar cobrir uma falta que veio do lado de lá, e você nunca vai conseguir. E pior ainda, quem não perdoa, vai cobrar de quem não tem nada a ver. A pessoa casa, a mulher casa, não perdoou o pai, teve um desligamento terrível com o pai, e aí a pessoa, aquela mulher vai cobrar de quem? Do marido. Ou o homem que não se desligou completamente da mãe, do pai, ou que deixou pendência lá atrás, vai cobrar da esposa, vai cobrar de outras pessoas. Você vê uma pessoa quando ela está carrancuda, por exemplo, sabe aquela pessoa que mal-humorada? Ela é mal-humorada não é porque ela é mal, é porque ela foi ferida. Ela teve muitas decepções na vida dela, e a mágoa, ela definha o humor da pessoa. Lembra quando Davi, ele pregou, e ele fala que o humor dele estava, Davi pecou, pecou, né? Quando Davi pecou, ele fala que o humor dele definhou. Então essa pessoa, ela começa, ela é mal-humorada, assim, com muita frequência, porque ela é ferida. E ela é mal-humorada com as pessoas que não tem nada a ver com quem feriu ela, mas ele sai descontando em todo mundo, porque ele está cobrando a dívida de alguém que não tem nada a ver. Você chega todo feliz, vai conversar com a pessoa, bom dia, tudo bem? Sai daqui, bom dia nada. Esse dia eu entrei no Uber com um rapaz, sentei com ele e já foi despejando, reclamando de tudo, reclamando de Deus, do diabo, do mundo, reclamando de todo mundo. Eu falei, misericórdia, imagina a vida dele como está. Eu fui conversando com ele, e você vai vendo as decepções da pessoa, então ela vai descarregar em alguém, e geralmente a primeira pessoa é em Deus. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não livrou? Por que o Senhor não fez isso? Mas enfim, então a ferramenta é você perdoar, para que você volte para a vida. Jesus, ele contou uma parábola sobre um homem que devia muito, lá em Mateus capítulo 18, quando ele chega diante do Senhor, porque ele estava devendo muito, aquele Senhor disse para ele, eu vou pegar você, a sua esposa, os seus filhos, eu vou lançar você na prisão, se você não me perdoar.
E a Bíblia diz que aquele homem pediu perdão, diz: misericórdia de mim, tem compaixão de mim, porque eu te pagarei tudo. E aquele homem disse: tá bom, eu perdoo você, e libertou ele. Só que ele gravou na mente: eu pagarei. Algumas pessoas, elas receberam o perdão de Deus, mas elas têm na mente que elas têm que pagar a Deus ainda. E o serviço que elas fazem até na igreja, até para as pessoas, não é movido pelo amor, mas é movido pela dívida que não existe, mas na cabeça dele, ele fala: não, Deus já fez muito por mim, então eu tenho que pagar. Irmão, Deus não está cobrando nada de ninguém. Ele deixa você saudável para você viver o seu propósito em vida. Amém? Amém, irmãos? Então tira essa culpa. Sabe aquele crente que diz assim: eu tenho que fazer mais para Deus. Ele oferta, vem à igreja, ajuda o próximo, e ele fala: não faço nada, eu tenho que fazer mais para Deus. Que Deus é esse que está cobrando ela? Que Deus insuficiente é esse, que quanto mais ela faz, mais Ele quer? É um Deus criado pelo raciocínio humano. Deus não quer que você faça para pagar Ele, porque o que tinha que fazer, Cristo Jesus já pagou. Quando você serve a Ele, você serve por amor, porque você ama Ele, porque você ama a Deus sobre todas as coisas, e você ama o próximo como a ti mesmo. Então tudo é fundamentado no amor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, e eu amo o meu próximo porque eu também me amo. Por eu me amar, por entender que é o reflexo do amor de Deus por mim, então eu vou amar o próximo, e não porque eu estou devendo algo. Agora, a Bíblia fala que aquele homem saiu perdoado, mas ele encontrou alguém no meio do caminho que também devia a ele, e ele não teve a mesma misericórdia. Ele não ofereceu a mesma graça que ele recebeu. E a Bíblia diz que ele mandou aquele que devia a ele para a prisão, que devia algo muito pequeno. E aí aquela pessoa lá na prisão começou a clamar. O outro que havia perdoado aquele que lançou o outro na prisão, mandou chamar ele e falou: olha, eu perdoei você de uma dívida muito maior, você deveria fazer o mesmo. Já que você não perdoou ele, não ofereceu o que eu ofereci a você, então agora você vai para a prisão. Isso fala de quando eu não perdoo alguém, isso é um pecado imperdoável. Olha de onde Jesus tirou você. Eu não estou aqui para acusar você. Tenha a convicção que o Senhor te perdoa, amém, irmãos? Mas se nós fôssemos vasculhar o seu passado, se você fosse vasculhar o meu passado, o que nós encontraríamos? Pecado, lixo, podridão. Encontraríamos muita coisa que o Senhor teve misericórdia de mim, misericórdia de você, nos perdoou. Agora, quem sou eu para apontar o dedo no nariz de alguém e falar: eu não perdoo você? Porque quando eu não perdoo, eu atraio o juízo de Deus. E toda pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai ter que consertar relacionamentos que foram quebrados no passado, liberando perdão. Não digo andar junto novamente com aquela pessoa, mas liberar perdão sim. A Bíblia fala, para encerrarmos, lá em Gênesis capítulo 27, verso de número 41. Gênesis capítulo 27, verso 41. A Bíblia fala de dois irmãos chamados Jacó e Esaú. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: em breve meu pai morrerá, então matarei o meu irmão Jacó. Briga entre irmãos, campo de batalha dentro da família. Jacó e Esaú eram irmãos. Esaú, que estava com ódio, que queria matar o seu irmão Jacó, porque o pai Isaac havia abençoado o seu filho. Ele com raiva disse que vai matar. Mas o Esaú, ele nasceu, eles eram gêmeos, irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu com a mão no calcanhar. Como quem está dizendo: se você vacilar, eu tomo a sua primogenitura. E num tempo de fome, a Bíblia diz que Esaú, ele foi profano, ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Alguns falam que Jacó foi enganador, mas havia uma palavra profética sobre a vida de Jacó, que o maior serviria o menor, o mais velho serviria o mais novo. Eu imagino Jacó com aquela palavra profética e disse: eu vou liderar aqui, eu vou ter a bênção da primogenitura.
Ele aproveita o momento em que o Esaú despreza a primogenitura. É como se ele estivesse dizendo: você não quer, eu quero. Irmão, aquilo que você não quer de Deus, tem outro que quer. Aquilo que você desperdiça, que Deus te deu, outro vai querer. Você sabia que tem um monte de gente querendo o que é seu? Eu não vou falar que tem mulher querendo o teu marido ou vice-versa, senão você vai ficar pensando algumas coisas aí, vai complicar. Mas aquilo que você reclama, tem outros que querem. O trabalho, você vê um trabalho, por exemplo, às vezes a pessoa está reclamando do trabalho, reclamando, mas tem outro que quer trabalhar, que queria estar no teu lugar. Você sabia disso? O que Deus colocou na sua mão que você reclama, para outro seria um sonho. Então não murmure daquilo que você tem, valorize aquilo que você tem. O Esaú, profano, a Bíblia chama ele de profano, vendeu. E agora ele está todo magoado, porque o irmão foi lá, fingiu que era ele e tomou a bênção do pai. E eles brigaram. Ele disse: eu vou matar, e quando meu pai morrer, eu vou matar ele. Essa ruptura de Jacó e Esaú durou um período de 20 anos. 20 anos sem um irmão provar da presença do outro irmão, sem o irmão caçador trazer caça para o irmão que era pacato, que era Jacó, sem o irmão que era pacato, sereno, tranquilo, sem oferecer aquilo que ele tinha para o seu irmão. Eles sofreram essa ruptura. E Jacó vai enganando e sendo enganado lá na frente, mas um dia ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor fala: volta. E ele tem que voltar. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 33, no verso 4, que após 20 anos, eles se reencontram. E olha o que acontece. Olha o que é a bênção de uma reconciliação. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. Ele não abraçou por baixo dos braços, ele foi no pescoço dele. Um abraço no pescoço é abraço de intimidade. Ele estava com saudade dessa intimidade com o irmão dele, mesmo ele no coração dizendo: eu vou matar o meu irmão, eu vou acabar com o meu irmão. Só que na verdade, aquela ira, aquela dor residual que estava no coração dele, escondia um desejo de ter intimidade. Aquela pessoa que você está magoado, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, aquela pessoa talvez ela está irada, e o que ela mais quer é intimidade com você, é voltar a ter amizade. Agora, não espere que aquela pessoa volte, porque talvez ela não recebeu o ministério da reconciliação, mas você que tem o Espírito Santo, você recebeu o ministério da reconciliação. Então tem pessoas que vão sair daqui hoje ou amanhã, vão ter que mandar mensagem para algumas pessoas. Eu não estou falando, irmãos, sobre relacionamentos tóxicos que você tem que viver novamente. Tem pessoas que querem voltar para o lugar de onde Deus tirou. Às vezes Deus tira a pessoa de um lugar para levar ela para um lugar melhor. Ela faz igual o povo do Egito. Ah não, lá no Egito eu tinha pepino, eu tinha melão, vamos voltar para lá. Deus tira a pessoa do emprego. O que ela faz? Aquele emprego, ela dá a volta, ciclo, e volta para o mesmo lugar. O faraó, que era ruim há um tempo atrás, agora é o melhor de Deus para ela. São pessoas que não sabem viver novos ciclos, nova história, não sabem viver um romper de Deus. Elas querem voltar para o mesmo lugar de dor, de servidão, de escravidão. Não cogite voltar para onde Deus tirou você. Mas, se você tiver uma mágoa contra alguém, não significa voltar a ter intimidade com aquela pessoa, porque Jacó teve que voltar porque era irmão de sangue. Ele tinha que voltar com o seu irmão. Mas tem pessoas que você vai simplesmente perdoar. O caminho não vai seguir mais o mesmo. Você está no outro nível, você está no outro ambiente, você está uma nova história com Deus. Mas o perdão você não pode negligenciar. Que o Espírito Santo ministre mais ao seu coração, amém, irmãos?